ervas, chás e compostos de origem vegetal. Muitas pessoas recorrem às plantas medicinais para tratamento, junto com o tratamento tradicional, de forma isolada ou independente de consultar o médico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial faz uso de fitoterapia no atendimento à saúde. No Brasil, o setor fitoterápico movimenta atualmente mais de R$ 1 bilhão. Por isso que nós vamos discutir hoje, no nosso espaço aberto para a saúde, fitoterapia e plantas medicinais. Muitas pessoas pensam que o uso de plantas medicinais não apresentam risco. As plantas podem conter substâncias tóxicas, podem até provocar alergias e outras reações que são indesejáveis, né? As primeiras informações sobre o uso de plantas veio dos indígenas, no início da colonização de Portugal. Para discutir esse tema de hoje, plantas medicinais e também fitoterapia, nós temos o professor Luiz Roberto Couto da Silva, da Faculdade de Farmácia. Ele é uma referência aqui na UF para fitoterápicos e ele tem especialização em toxicologia social. Não é isso, professor Luiz? Isso, correto. Agradeço a presença aqui do senhor. Quais são as principais queixas que as pessoas têm que buscam um tratamento fitoterápico? Não diria queixas, é oportunidade de chegar, apesar que, como você acabou de comentar, 80% da população mundial utilizam as plantas medicinais em loco, né, bem empiricamente falando, né? Sendo que com o conhecimento ele sabe que a dosagem pode trazer risco. E algumas pessoas, por não acompanhar às vezes o correto, leva a conhecimentos tóxicos. Porque às vezes a pessoa acha assim, eu vou tomar um chazinho, acha que não tem, ou então uma erva que não conhece. Vamos dar um exemplo do chá. O chá daquela espécie não deve ultrapassar 21 dias, porque senão começa a criar problema no pâncreas. Isso é um processo que dificulta muito, às vezes, o tratamento com a fitoterapia, inclusive em termos naturais, né? Tá, mas as pessoas elas buscam mais o tratamento fitoterápico quando vão até o senhor no projeto do senhor de fitoterapia. Quais são as principais queixas? Dor de estômago, dor de... Normalmente as pessoas não sabem assim dizer o que tem, né? Sabem dizer o que sente, né? Ele está sentindo isso, sentindo aquilo, né? E às vezes até o próprio médico erra quando fala, o que você tem? Não é por aí, a gente tem que dizer o que você sente, né? Que aí você vai fazer uma triagem e saber o que pode ocorrer, uma sinusite, né? Muitas vezes a pessoa não leva a sério um processo de uma gripe boba, mas essa bactéria, apesar de ser uma bactéria simples, ela pode levar às vezes problemas nos rins. E no futuro ele vem acarretar até a perda do próprio rim. Interessante. Os compostos industrializados, eles possuem a mesma qualidade da planta preparada em casa? Não, há uma grande diferença. Quando você trabalha com a planta medicinal, é o conjunto dela que atua terapeuticamente. Então o organismo vai captar aquele princípio ativo daquela planta, né, como fosse chamado tropismo, para aquela região. Já sinteticamente, a química sintética, que muita gente fala errado, no meio de falar, não tem química sintética, né? Mas a química natural é diferente da sintética. Porque, e o que se faz? Isolam o princípio ativo, né, a molécula que atua terapeuticamente falando, e vai atuar no processo da cura. Mas aí ela é feita sinteticamente? Sinteticamente. 40%, vamos dizer assim, da alopatia, né? A chamada medicina convencional e não tradicional, ela tem, sinteticamente falando, naturalmente falando, mas 60% são sintéticos. Certo? Quer dizer, eles extraem isso de plantas e fazem sinteticamente. Faz a molécula, e essa molécula é como, vamos dar um exemplo simples. Muita gente começa, nós estávamos até discutindo isso lá fora agora, o adoçante, né? Eu sempre fui da linha seguinte, é melhor você usar pouco açúcar, que o organismo nosso reconhece, do que você pegar uma molécula sintética que o organismo não reconhece. E já a gordura trans também é um exemplo. Isso, é o mesmo processo. Então já foi comprovado que nos laboratórios, né, inclusive em animais, aqueles ratos que foram tratados com adoçante e outros tratados com açúcar, os que tratados com adoçante engordaram. Os que foram tratados com açúcar numa dosagem correta não engordaram. Né? Porque a molécula não estranha para o organismo. Não é estranha ao organismo, o organismo já está adaptado ao processo. Então os compostos industrializados, eles podem não trazer o
Eu costumo brincar que o industrializado ele cura, ele alivia, mas não cura. E hoje em dia morre mais pela doença, pelo medicamento e não pela doença da pessoa em si. Às vezes a gente escuta umas frases dessas aí também, que Não, alguns medicamentos como são intoxicação, tóxicos, né, a pessoa pode até ir ser não esquecer que a planta medicinal pode ser tóxica pela dosagem. Aí você tem que ver o perfil da pessoa. É uma criança, é um jovem adulto, é um idoso, né? É o gênero masculino, feminino, tudo isso a gente tem que avaliar. Peso, né? Peso, é gordo, é magro. Vamos dar um exemplo simples. Uma pessoa que bebe, o magro, ele fica bêbado mais rápido. Mas mais rapidamente sai da bebedeira. Já o gordo, ele custa ficar bêbado, né? Mas também custa sair da bebedeira. Mas ele desidrata muito mais rápido também. Não tem dúvida. Entendeu? Então, há essas paralelas que a gente tem que ter conhecimento. Então, é necessário ter um profissional do processo, a conscientização. Mas é interessante, porque assim, a gente tocou nesse ponto de planta medicinal e fitoterápica, eu queria que o senhor explicasse também essa diferença, porque uma coisa é que é industrializada, a outra é que a gente usa. Como eu falei, 40% ainda, né, é utilizado as plantas medicinais na alopatia. Nós temos ainda muitas plantas. O SUS inclusive incluiu agora não tenha dúvida. Né? O chá de hortelã. Isso, né? O chá de hortelã, né? Pra tratamento a criança está com um processo acabou de recém-nascido. Eu recebo muito e-mail sobre isso. O que eu faço? Né? A criança não consegue defecar, aí o que a enfermeira, vocês enfermeiros, faz um chazinho lá de erva doce, aí o que vai fazer? Vai mexer no movimento peristáltico, ele começa a defecar, mas não pode abusar, porque senão começa a ter diarreia. Né? Porque o princípio ativo da erva doce também é tóxico, dependendo da dosagem. É para cólica, né? São cólicas, gases intestinais, né? Você tem a hortelã para combater o verme, né? Você tem a semente de abóbora também, que tem ação contra os vermífugos, né? Vermicida, etc. Então é interessante, porque a planta preparada em casa, ela tem diferença, então, de eu tomar um composto industrializado. Porque eu estou perguntando isso pelo seguinte, a gente tem, por exemplo, o chá da folha de maracujá, que uma dona de casa faz em casa. É diferente dela tomar o princípio sintético do maracujá que vem vendido lá no tablete para poder engolir e tal? É uma grande diferença, mas tem que tomar cuidado também ao conhecer botanicamente a planta. Você não pode pegar um maracujá, um passiflora lata, é o verdadeiro que você pega, que é de folha redonda, né? O chamado maracujá doce, o maracujá do mato. Se você pegar o edulis, passiflora edulis, ela é tóxica, porque a gente vende comercialmente no mercado. Essa folha desse maracujá não pode ser utilizada. Então, isso também é interessante, porque o senhor tocou num ponto, trabalhando na comunidade, da verdadeira pata de vaca, né? Isso, todo mundo fala da pata de vaca. A pata de vaca verdadeira é que tem as pontas finas, não é isso? Não? A pata verdadeira é encontrada em mata fechada e tem uma espícula na base da folha. É um espinho que até machuca a gente quando vai colher o material. Na base da folha. Então essas todas que o pessoal vê que são arredondadas e que não tem espinho, ela não é verdadeira. Não tem um princípio ativo. A baunina forficata, que é o não científico, vamos dizer assim, ela tem um princípio ativo adequado para baixar a diabetes. Se a pessoa pegar a falsa pata de vaca, ele não tem cura. Onde começa a ver, às vezes, o descrédito e a ironia do próprio médico, dizendo, tá vendo, vocês tomaram... Não faz efeito, né? Também não tem o princípio ativo verdadeiro, porque não é a planta... Não é o mesmo processo. É uma espécie diferente da outra. É interessante porque essas perguntas em relação às plantas venenosas aqui, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Quais são as plantas nós temos, venenosas por exemplo, mais comuns? Exemplo, as plantas venenosas mais comuns que a gente tem aqui na nossa flora. Dar um exemplo. A veloz, né? É o chamado capetinha, pega-pinto. É uma planta que tem ação terapêutica na cura de câncer de mama. Mas se errar na dosagem, cria esse problema. Inclusive, ela até para verruga, ela serve para queimar a verruga, né? Porque ela tem um ácido assim, bem forte, então elimina as rugas. Mas se errar na dosagem, até pessoas na roça que vão roçar esse tipo de planta, pode ficar cego. Eu lembro da época que eu estudei botânica da lantana. É da lantana. A lantana que a criança acha bonita, porque tem aquela bolinha e aquilo é venenoso. Inclusive cuidado. É doce, mas é venenoso. É venenoso. A erva moura que você está comentando, a lantana ela tem uma solanácea que tem uma substância doce, mas que cria processo no residual. Né? Tanto que tem plantas também que a gente brinca muito, que é uma planta que tem alto teor de tanino,
e que pode levar a pessoa a ter uma prisão de ventre alta, porque o tanino ele é adstringente, ele faz a pressão intestinal, fechar, né? E fecha o intestino. Então a pessoa tem processo de defecação ruim. Aquela planta que todo mundo coloca em casa, comigo ninguém pode, ela é venenosa? O comigo ninguém pode, o problema todo não é a folha. Se alguém chegar gritando que vai suicidar e pegar a folha, você deixa à vontade. Mas se pegar o talo da folha, que é o pecíolo, aí cuidado que ali tem oxalato de cálcio altamente tóxico, vai fechar grote, né, vai liberar histamina e a pessoa pode morrer por asfixia. É interessante. Existem plantas que são utilizadas na culinária que podem ser fitoterápicas? Bom, nós temos vários, nós temos aí o gengibre, nós temos aí a tansagem, nós temos a própria couve, o próprio alface, né? Alface é uma excelente, a raiz do alface, mulheres que estão grávidas, que estão nervosas, né? Você faz um chá da raiz do alface, ela fica calma, porque ela é da família da cannabis, né? Da cannabis, então ela tem uma atuação relaxante. Nós, homens, não devemos abusar, porque tem uma ação, né, antilibídica, né? Então aí tem que tomar cuidado. E o gengibre que você citou, ele... O gengibre tem ação, pessoas que são canoras, pessoas que cantam, que dão aula, e tem ação nas vias respiratórias para não ter infecção nas cordas vocais. Então melhora a voz, né? Gengibre, a tansagem, o romã, né? O romã tem que tomar cuidado quando faz fazer o chá da casca, aquela parte interior da casca, onde fica a semente, tem que ser retirada, porque aquela parte é tóxica. Então a pessoa não deve esquecer de tirar aquela parte branca de dentro da casca, só utilizar a casca puramente falando. Interessante. E em relação a essa coisa da decocção, que é ferver, e do chá abafado? Isso aí é o seguinte, o decoctar, ou cozinhar, conhecidamente falando, a pessoa quando for fazer o cozimento, primeiro que a água não pode entrar em grande ebulição, porque está perdendo oxigênio, está apodrecendo a água, vamos dizer assim. Quando a pessoa faz a infusão, que é a diferença do decocto, né? É só esperar esquentar, você colocar bota a droga naquele recipiente e joga água quente sobre. Quando joga-se água quente sobre, ela já não está a 100 graus, já está a 70, ela tem uma queda de temperatura. Deixa 15 a 20 minutos ali. Mas tem outro processo que é chamado maceração, que muita gente confunde com triturar. Não é triturar, é maceração, é totalmente diferente. Por exemplo, a pessoa tem pressão alta, tem pressão alta. Se ele toda noite pegar um dente de alho roxo, cortar em fatia, botar num copo com água filtrada e tampar, porque ali tem um antibiótico chamado alicina, e ele é volátil, e a parte da manhã ele toma aquela água, né, e joga o alho na uma comida que ele queira fazer, um arroz, um feijão, a pressão dele começa a se regularizar, aquilo que nós falamos sinteticamente. Às vezes a pessoa tem pressão alta, toma um remédio de farmácia sinteticamente, vai abaixar a pressão, mas não vai curar. Né? E o natural não, vai voltar ele ao estado natural e ele vai ter alguma surpresa porque é a respeito do processo. Vamos às nossas perguntas por e-mail agora. Temos uma pergunta aqui, professor, do Sérgio Carvalho, recepcionista de Niterói. Qual a melhor erva para dor de estômago? Tem a espinheira santa. Ela é uma das melhores atualmente, comprovada cientificamente, está na lista do SUS, que também, são 71 ervas, né? E aí, o senhor recomenda o quê? O chá ferver ou colocar água Pode quente? fazer até a tintura, pode fazer o chá, se ele tiver acesso ao chá, porque o problema na cidade grande é a pessoa não tem tempo para fazer chá. Então ele prefere carregar no seu carro, ou onde queira, numa bolsa, ou uma tintura para utilizar. E mas tem curado algumas ervas, elas podem, na fervura, perder seu princípio ativo? Dá, você tem que, por isso que eu falei, não deve se ferver num estado de perder a molécula de oxigênio. Tá, ok. Uma pergunta do Cláudio de Souza Brito, ele é estagiário de administração. Existe fitoterapeuta no SUS? Tem, já existe por lei, hoje a lei 2006, né, abril de 2006, o presidente Lula ele assinou isso. Hoje o paciente que escolhe a sua terapia, não é mais um médico. Ele pode ser tratado com alopatia, pode ser tratado com fitoterapia, pode ser tratado com homeopatia. E até com acupuntura e outras terapêuticas mais. Quanto tempo um chá pode ser tomado depois de pronto? 24 horas. A Rafaela Dias pergunta do lar. Então, quer dizer, se a gente faz um chá cana do brejo, né? Que o pessoal utiliza muito para rim, problemas urinários e tal. Correto. Aí a pessoa pode fazer aquilo em 2 litros e tomar em 24 horas, que está valendo? Ou não? Errado.
ele tem que fazer normalmente meio litro. Meio litro. E usar 3 vezes ao dia, 250 ml, vamos colocar assim. Se sobrar, joga-se fora e se faz outra vez. Não é chá de preguiçoso, é chá para curar. Ah, tá. Então, o volume sempre tem que ser sempre de meio litro, 24 horas, e aquela planta só pode ser usada 21 dias, senão é um processo perigoso. Tá. Até nós erramos na nossa alimentação quando pega o óleo de soja e usa toda a vida. O óleo de soja está tirando o cálcio dos ossos. Então a gente tem que alternar com óleo de girassol, óleo de amendoim, óleo de canola e o óleo mais recomendado atualmente que a gente fala são o óleo dos ômegas, né? O ômega 3 e o ômega 6. O tem... melhor é o ômega 6 que tem na linhaça dourada. Tem também essa especificidade da linhaça. Porque às vezes se você pegar só um ômega 3 do óleo de soja tem, mas ele acaba criando uma inflamação no organismo, onde tem muitas pessoas com esse problema. Então, aí você tem que usar sardinha, que tem ômega 6, né, que é o peixe, e usar a linhaça dourada, né, a banana. Mas o anti-inflamatório natural não é o ômega 3? Mas com excesso, aquilo pelo residual, o ômega 3 cria processo de inflamação no organismo. Já foi comprovado se for em excesso, né? Tudo é dosagem. Tudo em excesso na vida. Se você amar demais, você acaba perdendo a linha. Né? Entendeu? Temos outra pergunta aqui do José Nogueira, ele é vendedor de São Gonçalo. Quais as formas de se preparar uma planta para consumir como fitoterápico? O chá seria somente o chá ou poderia ser crua, né? Eu acho que ele quer saber o seguinte: eu posso comer uma planta? Pode. Vamos dar um exemplo da tansade. A tansade é uma verdura que é excelente anti-inflamatório, né? Ela é um antibiótico natural. É um antibiótico natural que você pode pegar numa folha de couve, colocar lá junta e picar junto com a folha de couve, né? E alimentar aquilo normalmente. O que ela faz? Ela tem uma ação anti-inflamatória. Mulheres que querem engravidar, que está com o útero inflamado, a tansade tem esse poder. Se você tem uma bucite, um processo, ela chega onde um anti-inflamatório sintético não chega, ela chega, é comprovado, né? Tem vários exemplos sobre isso. E normal, sem problema nenhum. Dizem que o alface também ele é calmante, né? Ele é calmante, é verdade. Se você tiver canário de criação roller, canário belga, e bota alface para esse animal, ele morre de pneumonia. Aí você tem que colocar couve. E professor, em relação a essas ervas que as pessoas utilizam para poder emagrecer, tem muitas ervas que utilizam, por exemplo, a sene, né? Que o senhor deve saber o nome científico e tudo aí. Sei. Mas assim, essas ervas, elas podem fazer... a gente sabe que faz mal em excesso. Elas são alcaloídicas, né? Tem uma ação negativa ao fígado, apesar que é o cachofra, né? Eles utilizam o cachofra, usam o boldo, né? E tal. O que eu peço quando as pessoas reclamam em estar gordo é fechar a boca. Né? Porque tem gente que come para viver e outros comem para... como se fosse morrer amanhã. Morrer amanhã. Então não é por aí. O peixe morre pela boca. Se a pessoa tiver uma alimentação, antes de comer qualquer carne, colocar verdura, né? Vai facilitar ele não engordar. Não comer à noite. A gente tem que comer de manhã cedo como um rei, no almoço como um príncipe e à noite como um mendigo. Né? A maioria de nós na cidade grande, o que acontece? Vai comer à noite porque não deu tempo de comer durante o dia. E vai deitar logo após. Aí começa a inchar. Né? Não tem a dor. E um detalhe que muitas pessoas não sabem, quando a gente descansa 30 minutos depois do almoço, a gente emagrece. Porque está formando proteína e não lipídio nem glicídio. Então, se você fica meia hora quieto... Então, quer dizer que aquela cesta tradicional... É fundamental, já está sendo utilizado nas grandes indústrias, né, que estão vendo que é funcional. Descanso após... Não é coisa de preguiçoso, é coisa de inteligente. Isso que eu estou dizendo, é verdade. Porque aí está produzindo proteína. A proteína é o primeiro alimento do animal. Né? Se você não tiver proteína no organismo, você não tem cura. É interessante. Uma outra coisa que a gente fala é sobre esses chás de emagrecimento, que alguns deles provocam diarreia, né? Aí você pode estar perdendo aí vitaminas e tudo mais. E outra coisa também que eu achei interessante é sobre esses vegetais, né? Esses vegetais que a gente consome, que eles podem... O senhor falou da trançagem, falou do alface, mas lembra algum outro que faça bem para a saúde ou sirva como tratamento? A gente simplesmente pega a batata, né? Que não é nada de inglesa, que ela é nossa, né? Foi para a Inglaterra, ficou o nome em inglês. E tira a casca da batata, bate a polpa dela, coa-se, né? E toma a parte da manhã, vai fazer melhor efeito do que a couve.
Porque ela tem amido, né? Isso. E esse amido vai eliminar a bactéria Ectobacter pylori, que é o que produz o processo da queimação. É interessante, você citou da batata, né, que vem dos Andes, daqui, e isso, não de lá, inglesa. Isso, correto. Tem uma pergunta aqui do Raul Nogueira, estudante do ensino médio, ele quer saber o seguinte: existe contraindicação para o uso de ervas? Cite um exemplo. Bom, vamos dar um exemplo. Pessoas que abusam, por exemplo, da buchinha do norte, né? Ela pode ser abortiva. O que faz essa buchinha do norte? Ela é usada para quê? Ela é usada para sinusite, sabendo usá-la. Deixar claro. Como se faz? Se for caseiro, a pessoa tem que tirar toda a semente dela, cortar em quatro, uma buchinha pequena, pega uma parte dessa buchinha, ferve com água e sal. Se não botar o sal, ela vai produzir hemorragia nasal. Correto? Muitas pessoas, às vezes, têm essa dificuldade, mas não procuram saber, né? Então, o que acontece? Se nós fizermos corretamente, ela não é tóxica. Se fizer incorretamente, vai ter problema. Olha só, o senhor falou anteriormente, a gente falando do tratamento da pressão alta, até que o senhor falou do alho, né? Isso, correto. Existe também essa contraindicação, porque uma vez falaram de uma pesquisa, pessoas que têm problema de estômago não podem consumir muito alho. Nesse caso, o alho na água... Não vai fazer problema. Não vai ter problema? Não, nenhum. Tá? Então, porque o líquido não é a massa. A massa, porque o alho tem enxofre, né? Aquela massa que cria irritação no estômago. Uma vez um colega nosso médico, né, que é muito conhecido no Brasil, ele curou câncer com alho, mas só que ele mastigava o alho. E eu corrigi lá em Venda Nova do Imigrante para ele não fazer isso, utilizar simplesmente a água do alho. Né? Tem algumas pessoas também que utilizam a ameixa na água e bebem a água da ameixa. Isso é para melhorar a digestão, né? Porque às vezes a vesícula biliar dele está meio complicada, né? Às vezes ele tem uma hérnia de hiato, e aí o fluxo... O senhor tocou aí num ponto interessante. E chás para a vesícula, por exemplo? Nós temos hoje, até foi agora, uns 2 semanas atrás em Pádua, nós temos um ex-prefeito de Miracema, a sogra dele estava toda empedrada, né? Vamos dizer assim, né? E aí começamos a utilizar o vinho de jacarandá, que hoje está em extinção, né? Tanto que a própria Ibama proíbe de você cortar a árvore. Mas a casca do vinho de jacarandá, quando você faz a tintura dela, que a gente transforma em vinho, e a pessoa começa a utilizar, daqui uns 15, 20 dias, as pedras começam a ser destruídas. E ele me mostrou dentro lá em Santo Antônio de Pádua, na hora da palestra, 2 radiografias, né? A endoscopia, no caso. Mostrou ali da sogra dele, quando ela estava cheia de pedra e depois começou a usar o vinho, poucas pedras. Foi radiografia então. Radiografia, falei errado, a radiografia. Olha só, às vezes a gente encontra algumas tinturas, né, como o senhor trabalha com isso também no projeto, que elas têm álcool e outras que parece que não tem álcool. Tem diferença nisso daí? Não existe a palavra, isso não contém álcool, porque a pessoa, em vez de usar o etanol, que é o álcool cereal, né, a 70%, eles utilizam o butanol, que também não deixa de ser um álcool. Aí, como foi proibido pela Anvisa, né, porque as pessoas alcoólatras estavam utilizando aquele xarope, né, xaropes que tinham álcool antes. Quando tinha álcool, eles iam para a farmácia e compravam aquilo como uma desculpa, né? Biotônico Fontoura, essas coisas assim. E utilizava aquilo como fosse dizendo que estava precisando tomar biotônico, que estava com anemia. Mas na verdade estava utilizando o álcool do biotônico. Então a Anvisa entrou no processo para dizer, não pode mais se produzir xarope e nem um fortificante com álcool, né? Mas aí usaram o butanol, que é da linha do álcool. Professor, o senhor, como tem essa sua especialização em toxicologia social, né? E trabalha mais com a comunidade assim, o que o senhor vê mais de intoxicação das pessoas relacionada ao uso dessas ervas? A intoxicação é por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, Falta de conhecimento, né? Porque às vezes ele escuta o galo cantar, mas não sabe qual é o terreiro. Então o que vai acontecer? Ele começa a usar aquilo achando que aquilo vai ser a cura dele. Né? Isso não é só nas plantas medicinais, às vezes um antibiótico, né? A gente tem conhecimento disso. Então, quer dizer, tudo é dosagem. Desde o momento que a pessoa tem que se usar 2 folhas de tansagem, ele usa 10, já começa a cometer algum erro ali, né? Então, tudo é dosagem. E o resgate desse conhecimento que a gente traz à nossa cultura indígena, né?
Porque gente fala passando de geração em geração. O indígena é em relação ao Brasil, né? Mas vem muita coisa de fora, vem dos africanos, sim, né? Vem dos europeus, né? O meu avô era português, tinha esse conhecimento de plantas medicinais trazidas de Portugal. A gente não pode assim focar só os índios. Os índios têm muito conhecimento, mas não, eu trago os índios por causa daqui, Brasil, não tenha dúvida. Mas essa troca de conhecimento, né? Tanto na Alemanha, os grandes produtores de fitoterapia, né? Os Estados Unidos também. Nós ficamos naquele em cima do muro, né? Achando que está cometendo erro e outras coisas mais. Para a gente poder encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o chá verde, que todo mundo usa muito chá verde para tudo, né? A gente já estava conversando anteriormente, eu queria que o senhor falasse um pouco. O chá verde, o chá verde ainda é uma moda, né? O brasileiro tem uma mania de tudo é moda, né? Então, a pessoa tem que tomar cuidado com qualquer coisa que fosse remédio, medicamento, chá mesmo, né? Que é natural, não faz mal, isso é teoria. Mas existe um limite, é um oxidante, né? Tem que saber o que é um antioxidante, né? Muita gente não sabe o que é, né? Aprender o que seria isso, porque quando a gente vai envelhecendo, a célula começa a ter engarrafamento de oxigênio na borda da célula, inclusive começa a criar radicais livres. Isso. Não é isso? Então o que vai acontecer? Tem a necessidade de alguma coisa que tire esses radicais livres do processo. Para poder chegar novos oxigênios, renovar a célula. Correto. Aí sim, vai haver um fluxo melhor, a pessoa não vai envelhecer porque ele vai gastar menos energia. Né? A célula não precisa trabalhar tanto para poder manter viva, né? Entendeu? Aí o chá verde, é verdade que em excesso ele pode ser hepatotóxico? Pode ser hepatotóxico. Você tem que tomar não só ele, como muita gente errou muito quando tomava chá de confrei, né? Não se toma chá de confrei, está proibido. Né? O confrei apenas usa-se a pomada. Mas porque eles são hepatotóxicos, eles têm ação alcaloídica que vai perturbar o processo do fígado. O fígado ele tem o quê? 86 funções, né? É um laboratório de bioquímica. Tudo que nós comemos passa pelo fígado. É a chamada veia porta, né? Isso. E ali o que vai acontecer? Se o indivíduo não tem condições disso, ele vai começar a se intoxicar por vários fatores. Mas, na verdade, o que a gente sempre escuta é que é no máximo 2 saquinhos por dia, 2 sachês daqueles de chá verde. O ideal é não pensar que está gordo, né? O ideal é saber alimentar. E uma outra coisa interessante é a diferença do chá verde para o branco, que, na verdade, o chá branco é a mesma coisa do chá verde, não é isso? Não, tem uma diferença. Tem? Tem, uma grande mesma diferença. Coisa que eu digo assim, a mesma planta. Mas não é a mesma planta. Não é a mesma planta. Não? São espécies diferentes que a pessoa utiliza. Porque as pessoas falam assim, o chá branco na verdade é a folha mais nova do chá verde. Não. Não tem nada a ver. É a mesma coisa, só que eles tentam fazer a mídia em cima da cabeça do povo, né? E o povo, somente na cidade grande, está sem tempo de se tratar. Né? Aí... Então, na verdade, é a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma coisa. Chá verde e o branco, mesma coisa. Nem tem essa diferença de folha. Não. Até tem que tomar cuidado que tem muitas pessoas fazendo aquilo que é um chá e na realidade não é. Tem que tomar e esses compostos também que a gente não sabe. Dá um exemplo simples. Eu comprei erva doce. Um exemplo simples. E na realidade ele comprou funcho. Porque ele não sabe que a semente da erva doce é menor e tem pelos. E a semente do funcho é maior e não tem pelos, mas tem o mesmo princípio ativo. É um óleo essencial. E tem o mesmo cheiro também, tem a mesma ação, o mesmo processo. Só que no Brasil não tem a erva doce, tem o funcho no mercado. Interessante. Mas fala que é erva doce. O senhor acha que a gente precisa assim ter um conhecimento maior e buscar sempre um especialista para poder fazer esse tratamento? Ou o senhor acha que esse conhecimento de geração em geração, que às vezes é passado de família em família também? Não, a gente tem que se adequar ao empirismo à academia. Essa é a nossa função. Tá? A gente trocar essas informações. A gente não pode chegar formalmente na comunidade achando que a gente sabe mais do que eles. Isso é um perigo que nós temos que... Daí essa coisa do conhecimento social que o senhor traz. Isso, a gente tem que aproximar deles, sem assistencialismo, haver a troca, escutar mais do que fala, né? Que você vai aprender. Nós então tivemos aqui hoje como professor, né? Nosso querido professor Luiz Roberto Couto da Silva, da Faculdade de Farmácia, que é referência aqui na UFPA Fitoterápico, e a gente conversou sobre fitoterapia e plantas medicinais. Espero que vocês tenham gostado do programa e até o nosso próximo Espaço Aberto para a Saúde.